incorruptível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? A gente vai ler hoje, fiquem com a Bíblia de vocês aberta, aqui em 1 Pedro. Ele começa escrevendo essa carta para a igreja e explicando aqui, bem no comecinho do capítulo, ele fala de alguns sofrimentos que os cristãos e provações que os cristãos iriam enfrentar por causa de Cristo. Por causa de Cristo, certo? E aí, especificamente nessa parte B desse capítulo, ele vai falar sobre a santidade. Por quê? Depois a gente vai entender o quanto essa santidade e essa esperança iam ser potentes, iam influenciar no modo como esses cristãos iam lidar com as provações. Então, quando a gente vê aqui, olhem aí para a Bíblia de vocês, no versículo 13. E ele diz, olha, portanto, estejam com a mente preparada. Prontos para quê? Para agir. Quando Pedro ele escreve isso aqui, ele faz referência aos israelitas, quando eles estavam comendo da Páscoa. E eles deixavam o manto ali solto. Ou seja, para eles comerem e eles saírem. Foi assim que aconteceu lá no Egito. Lembram? Que eles comeram para depois sair. Então, quando ele fala isso aqui, ele está dizendo que estejam com a mente de vocês prontas, preparadas para agir, para serem santos, para a volta de Cristo. Então, quando a gente começa a falar de santidade, a gente precisa entender que isso vai começar na mente. Porque sempre quando se pensa nisso, a gente pensa o quê? Em uma conduta santa, em comportamentos santos. E está certo. Mas não existe um comportamento e uma conduta santa sem que antes a nossa mente não seja transformada. Porque começa aqui. Porque se não for assim, os nossos comportamentos vão ser só externos e a gente não consegue sustentar por muito tempo. Então, o primeiro chamado que ele faz aqui é: estejam com a mente de vocês prontas para agir. E estejam em alerta, para colocar a esperança de vocês na graça de Jesus Cristo quando for revelada. Tem outras versões que ele vai falar sobre sobriedade. Para que a gente não se embriague com os desejos desse mundo, com os desejos carnais. Não sei se você já viu, acho que sim. Teve contato com algum bêbado. E aí, geralmente, o bêbado às vezes quer brigar, né? Quer discutir. E aí a gente faz o quê? Amanhã. Amanhã a gente conversa. Por quê? Quem é que vai bater boca com o bêbado? Não dá, porque não está sóbrio. Não está vigilante. Não está alerta. Então, quando ele fala aqui, olha, sejam sóbrios, estejam em alerta. Para que a gente não se embriague com os desejos desse mundo. Não tem como nós caminharmos nessa santidade que ele está falando aqui, sem que nós estejamos sóbrios. Quando ele vai lá no versículo 14, ele vai falar o quê? Leiam aí comigo, 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam aonde? Na ignorância. Pedro aqui, ele começa a falar sobre o pecado, mas primeiro ele vem falar de quem nós somos. Como filhos obedientes. Ou em outras versões, como filhos da obediência. Que ele faz ali um paralelo, em outra passagem que tem, os filhos da desobediência. Né, que são os ímpios, são aqueles que servem ao diabo. Então ele fala aqui, olha, como filhos obedientes. Como filhos da obediência. E aí ele vai chamar a gente a não se amoldar aos padrões desse mundo. Mas antes disso, ele diz, vocês são filhos. E não apenas filhos, mas são filhos obedientes. Porque não tem como a gente entender o que é santidade e caminhar em santidade se primeiro nós não entendemos quem nós somos em Deus. Porque a santidade tem tudo a ver com a identidade. Se eu não tenho clareza de quem eu sou em Deus, eu vou ter uma dificuldade em andar em santidade. E o contrário também. Se eu entendo quem eu sou em Deus, eu vou ter uma facilidade, não vou dizer que vai ser super, meu Deus, facílimo. Mas a gente vai ter uma facilidade maior de andar
em santidade. Por isso que ele começa já dizendo aqui, olha, como filhos obedientes. Não vos conformeis como vocês viviam na época da ignorância de vocês. Cada um de nós aqui sabe o que fazia na época da ignorância, quando não conhecia o Senhor. Eu sei. E eu tenho certeza que você sabe. As coisas que a gente pensava, as coisas que a gente fazia, as coisas que a gente falava, as coisas que a gente escolhia quando estava em público, as coisas que a gente fazia em segredo, nós sabemos todas as coisas que nós fazíamos na época da nossa ignorância. E o que Pedro está dizendo aqui é, não vos conformeis. Não se amoldem a isso. Porque ele está falando aqui não é para pessoas que não conhecem a palavra, é para quem conhece. Vocês são filhos obedientes. E ainda assim ele diz, olha, não se conformem com isso. Não se amoldem ao modo como vocês viviam naquela época. Porque isso pode acontecer, e isso acontecia com o povo já aqui nessa época. E aqui é interessante, porque eu estava lendo Pedro, e logo Pedro escreveu essa carta, e eu estava me lembrando, eu acho que todo mundo aqui já conhece aquela frase, um modo de dizer que as pessoas diziam assim, o fulano é muito impetuoso, é porque ele tem um espírito de Pedro, né? Ele é igual Pedro. Ou então aquele, é melhor Pedro, que era, sei lá, que falava tudo e que explodia logo, do que Judas. Que Judas era calmo, sereno, e foi e traiu Jesus. Então, muitas vezes, nós pegamos isso para nos amoldar. E dizer assim, é porque eu tenho o espírito de Pedro. E aí se molda e se conforma com uma conduta que, às vezes, não cabe mais. Uma coisa que já era para ter ficado lá atrás. Uma coisa que já não faz parte de quem nós somos hoje. E nós nos amoldamos. Porque quando a gente vai olhar para o que Pedro escreve, aqui já quase no final da sua vida, nós notamos que há diferenças do Simão que foi chamado lá no começo por Jesus. Então, o próprio Pedro teve o seu espírito moldado pelo Espírito de Cristo. E muito mais nós. De dizer, poxa, eu tenho o espírito de Pedro, mas que o meu espírito seja moldado pelo Espírito de Cristo. Esse é o nosso chamado, e isso também vai fazer parte desse processo de santidade. E aí, quando a gente vai ver aqui, lá no versículo 15, vamos ler comigo? Vamos de novo? Mas... Isso. Olha só como é interessante. Vocês viram aqui que no 14, ele começa assim, olha, como filhos obedientes. Aqui no 15, ele começa assim, assim como é santo aquele que o chamou. Pedro, ele começa de novo, olha, vocês têm um chamado. Primeiro, vocês são filhos. Segundo, vocês foram chamados. Então, o tempo inteiro, quando ele está falando de santidade, ele vem lembrando quem nós somos. Porque o pecado faz isso. Ele tem a capacidade de deixar os nossos sentidos ensurdecidos. A nossa visão cega. É como a pastora costuma dizer, com o cano entupido. O pecado, ele tem a capacidade de fazer isso. Então, Pedro, quando ele vem falando aqui, ele vem trazendo esse chamado à santidade, o tempo inteiro ele vem lembrando de quem nós somos. E ele começa dizendo aqui, olha, vocês foram chamados. E outra coisa que ele diz, como é santo aquele que o chamou. Ele lembra quem nós somos, que nós somos chamados, e ele lembra o quê? Que Deus é o quê? Deus é santo. Vocês foram chamados, e não somente vocês foram chamados, mas vocês foram chamados por um Deus santo. Por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, que a gente só consegue andar em santidade se a gente estiver conectado com aquele que é santo. E eu sei que isso pode parecer muito óbvio, mas às vezes a gente quer ser santo, com a ideia que a gente tem de santidade, e quer fazer isso sozinho. Por isso que na caminhada muita gente desiste, muita gente para no meio do caminho, porque fica tentando limpar a si mesmo. Fica tentando curar a si mesmo, fica tentando santificar a si mesmo.
E não tem como. É um trabalho que a gente não consegue fazer, que nós não temos a capacidade de fazer. É como você, eu não sei se já aconteceu com você, de mentir no currículo, ir para uma vaga e dizer que você sabe mexer no Excel sem saber. Aí você chega lá. Aí o caldo engrossa. Porque e agora, o que eu vou fazer? Porque diz que, não vou... Não tem como a gente fazer um trabalho que a gente não tem capacidade de fazer. Então, se a gente é esperto, a gente vai colar naquele que sabe e vai aprender. Então, quando se fala de santidade, nós não temos essa capacidade de fazer isso por nós mesmos. E a gente escuta muito, a gente que vai e está ali nos aconselhamentos, muita gente que desanima no meio do caminho. E eu não sei se isso já aconteceu com você, de dizer assim, poxa, eu estou cansada de tentar. Eu estou cansada de, mais uma vez, buscar esse caminho, buscar essa santidade, buscar essa limpeza, buscar estar na presença, porque eu vou e eu tento mudar, eu me esforço tanto, mas eu não consigo. E por vezes, cai, por vezes, desiste. Porque não consegue. E nenhum de nós aqui, em nenhum lugar do mundo, tem capacidade para isso. Até porque a gente não foi criado para ter essa capacidade. Nós somos criados para depender, para estar nessa presença como foi cantado hoje. Nós somos criados para adorar, para estar nesse grande dia. Mas uma coisa que a gente não foi criado foi para limpar a nós mesmos. Foi para santificar a nós mesmos. Nós não temos capacidade para isso. Mas apesar de nós não termos essa capacidade, ainda assim, o Senhor nos chama a sermos limpos. A deixar para trás as coisas que nós fazíamos em outro tempo da nossa vida. E como eu falei antes, você sabe, e eu sei, o que a gente fazia, ou inclusive aquilo que a gente ainda faz. Coisas que a gente sabe que já deveria ter deixado para trás, mas que a gente continua fazendo. Coisas que a gente diz assim, poxa, mas é porque é tão difícil. Ou então coisas que a gente diz assim, mas deixa isso, é besteira. Porque as grandes coisas eu já deixei para lá, mas essas coisas aqui é besteira. E a gente vai carregando. E a gente vai vivendo com essas coisas. E aí quando a gente vai lá para Efésios, capítulo 4, do versículo 25 até o 32, a gente vai ver alguma dessas coisas que a gente precisa deixar para trás. Efésios 4, 25. Eu vou ler um e vocês leem outro. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. E não deem lugar ao diabo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Deixa no 31. Quantas dessas coisas aqui que a gente leu são comuns para nós, ainda hoje? Coisas como isso aqui, a amargura. Poxa, eu tenho mágoas, eu tenho rancores, eu tenho amarguras, mas eu acho que isso não influencia na minha santificação. Isso não influencia no fato de eu ser parecido com Jesus ou não. Eu guardo isso no meu bolso e eu sigo a vida. Porque eu não bebo mais, eu não fumo mais, se eu roubava, eu não roubava mais. Essas coisas que a gente considera que realmente são pecados. Mas aquelas que a gente não considera tanto, porque a gente para de usar a régua de Deus e começa a usar a nossa,
a gente deixa para lá. A gente deixa de canto. Como a calúnia, a indignação, a amargura, a ira. Quando a gente vai para as obras da carne, as facções, as divisões, aquilo que a gente vai, coloca naquela que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Das coisas que a gente fala. Porque o que a palavra diz é que não pode sair água amarga e doce da mesma fonte. Eu não posso abençoar e com a minha mesma boca amaldiçoar. Mas quantas vezes também é isso que a gente faz? Que fonte é essa? Do que está jorrando de dentro de mim, isso está vindo de onde? E essas coisas nós olhamos e pensamos, besteira. Porque as grandes coisas que eu fazia, eu não faço mais. E a gente vai deixando passar essas coisas que a gente considera que não são tão importantes. Mas quando a gente fala de santidade, a gente precisa lembrar que a régua usada não é a nossa, é a de Jesus. E para a gente ter acesso a essa régua, é através da palavra. Mas como eu falei para vocês, parece algo muito difícil se a gente pensar e dizer, poxa, eu vou fazer isso. Mas como eu disse, eu quero que vocês saiam daqui hoje com esse entendimento de que nós não podemos fazer isso com nós mesmos. Nós não conseguimos limpar a nós mesmos. E aí a gente vai lá de novo, lá para 1 Pedro, no versículo 16, que diz assim, ó, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, o chamado à santidade para todo mundo. O menor aqui ao maior, do mais novo ao mais velho, o chamado à santidade é para todo mundo. E às vezes a gente tem uma visão que aquele que é santo é aquele assim, que fazia muitos milagres, que as pessoas iam na porta e havia muitas curas. Não, aquela pessoa ali é um santo. Ou então, quando a gente está nesse processo e deixando algumas coisas para trás, e os amigos, a família vem e diz assim, agora só quer ser santo. Agora quer o seu santão. E a gente diz, eu não. Quero ser santo não, menino. Agora só quer ser santa. E na verdade é isso. Eu quero ser santo. Porque é esse chamado que Jesus nos faz. Ele está dizendo, olha, sejam santos, porque eu sou santo. Deus faz esse chamado. Deus faz essa convocação para nós, para que nós sejamos santos. Mas não é o santo, é o santo do pau oco, como o pessoal diz, né? Que a gente pensa que é. Mas ser santo é ser separado. Ser santo é isso, é deixar para trás aquilo que já foi, aquilo que diz respeito ao velho homem. Para que a gente possa começar com tudo novo. Com a nova história que Deus quer escrever para nós. E quando a gente fala de santidade, é muito importante dizer para você que tanto aqueles que não conhecem o Senhor, como nós que conhecemos o Senhor, nós sempre vamos pecar, sim ou não? Sim. Até o dia da nossa morte, a gente vai continuar pecando. A grande diferença é que nós que conhecemos o Senhor, não vamos mais pecar com planejamento. Ou aquele pecado ali que é recorrente, pelo menos não é mais para ser. Mas o pecado é para ser o quê? Acidente. Não é assim que a gente fala? É para ser um acidente. Mas quando a gente fala de acidente, a gente tem que ver que tipo de acidente a gente está falando quando fala sobre isso. Porque tem alguns tipos de acidente que poderiam ser evitados. Durante muito tempo, as pessoas aí que dirigiam e saíam bêbadas, né, dirigindo, matavam o povo por aí, atropelavam e depois saíam impune, porque dizia o quê? Foi um acidente. Então era liberado. E aí depois teve aquela divisão, né, do que era culposo e do que era doloso, do que era com intenção e sem intenção. Então hoje, se você pode beber e eu sair bêbado ali, dirigir, eu matar alguém, poxa, mas não foi porque eu quis. Mas quando eu saio bêbado, eu assumo o risco de que eu posso matar alguém. Eu assumo o risco de que aquilo ali pode acontecer. Então você vai ser responsabilizado com intenção. Então, quando a gente fala de pecado, muitas vezes a gente diz isso e tem esse entendimento. Não, eu peco por acidente, porque o pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. Mas tem alguns tipos de acidente que a gente faz assim. Bebe, e aí sai, sabendo que poderia acontecer alguma coisa,
Aí depois diz, foi um acidente. Vou pegar o exemplo de quem é jovem ou de quem é solteiro, né? Então, assim, poxa, a gente estava lá e eu saí com o boy. Fiquei sozinha. Aí a gente foi porque estava só nós dois. Aí aconteceu, ó. Ai, gente, mas foi um acidente. Como é que eu estou sozinha num lugar e aí de repente é um acidente? É isso, eu assumo o risco. Se eu estou sozinha num lugar onde não é para eu estar, eu assumo o risco de que aquilo ali poderia acontecer. Então é muito fácil para mim depois dizer, foi um acidente. Ou então, muitas vezes, a gente ficar alimentando conversas com quem não é para conversar. Quem é casado aí, né? Já saindo dos jovens pegando para os casados também. Alimentando conversas que não é para alimentar. Vendo coisas que não é para ver. Tendo conversas também que não é para ter. E aí acontece alguma coisa. E a gente, foi um acidente. Eu não planejei. Mas são muitas vezes coisas que vão acontecendo, seguida, vez após vez, e que a gente também assume o risco. Porque aquela coisa, se você lá, a pessoa está lá no motel, por exemplo, você não estava lá, em casa, e tropeçou e foi parar lá. Houve um planejamento. Teve um momento para se pensar naquilo. Então, quando a gente fala de acidente, de fato, é acidente. De fato, a gente não teve ações ali que foram pensadas até que levaram a gente até aquele lugar. Porque tem certas atitudes que nós tomamos, que a gente vai e assume o risco de que no final aquilo poderia acontecer. Por isso que é tão importante nós estarmos conectados o tempo inteiro com Jesus. O tempo inteiro com o Espírito Santo, porque, como eu disse no começo, o pecado tem a capacidade de cegar a gente. De cegar os nossos olhos, de ensurdecer os nossos ouvidos, de enganar o nosso coração. Então, algumas vezes nós vamos caminhando e dando alguns passos em direção ao pecado e a gente não se percebe. A gente acha que está tudo bem, a gente acha que está tudo certo e a gente vai caminhando para o abismo sem perceber. E quando chega lá diz assim, meu Deus, como é que eu vim parar aqui que eu não percebi? Cego, surdo e com o coração todo engodado com aquela situação. Então, quando nós estamos conectados ali, realmente se relacionando com o Senhor, o Espírito Santo vem e fala. E diz, não vai aí. Essa conversa não está legal. Esse caminho que tu está indo, não está bom. Volta, retrocede, sai daí, se afasta, já chega. Acabou esse tempo para você. O Espírito Santo, ele fala. Por isso que é importante nós estarmos conectados com aquele que é santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar nessa caminhada de separação. Porque também, algumas vezes, nós estamos achando que estamos nesse caminho de santidade e nós não estamos. Porque nós perdemos o nosso foco, o nosso referencial. Tiramos de Cristo e colocamos em outras pessoas. Conto uma história, não sei se vocês conhecem, de uma menina que estava em casa, assim, morava numa fazenda. E ela estava em casa, olhando pela janela. E estava a grama verdinha lá, e tinha uma ovelha comendo essa grama. E ela ficava olhando e dizendo assim, ai, que ovelha linda. Branquinha, olha só que coisa linda. Perfeita. E ela ficava contemplando aquela vista daquela ovelha. Mas aí, começava a nevar. E começava a nevar. E ela ficava observando a neve caindo até que a neve cobriu toda a grama. E ficou tudo branco. E quando ela olhou para a ovelha novamente, ela viu que a ovelha não era tão branca assim, comparada com a neve. E ela disse, poxa, o pelo, a lã, né? A lã dela acinzentada assim. Como é que foi isso? Porque agora há pouco era tão branca e agora já não é mais. E isso acontece com a gente. Como? Nós olhamos para nós, que somos essa ovelha, e comparamos com os nossos irmãos. Então eu descubro que algum irmão aqui adulterou. Ou então assim, está ficando com todos. E eu digo assim, ai, poxa vida, eu não faço mais isso. Eu já fiz, mas não faço mais. Eu sou limpo, eu sou santo.
Eu vejo o irmão que fofoca e tem a língua de chicote e fala de todo mundo. Eu digo, eu não faço mais isso. Ai, que coisa terrível. Ai, como eu sou limpa, como eu sou santa. A gente vê o irmão que rouba, que vive mentindo, que vive contando mentira. Meu Deus, para que a criatura mente tanto? Meu Deus do céu, eu não minto mais assim. E aí eu digo, santa, limpa, como eu sou. E a gente começa a se considerar muito santo e muito limpo, porque a gente começa a olhar para os nossos irmãos e a se comparar. E a se colocar numa posição que muitas vezes nós não estamos. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós nos comparamos com Ele, que é essa neve, que é limpa, que é pura, nós olhamos quão miserável eu sou. Quão necessitado de Jesus eu sou. Porque não importa se eu tenho um dia de convertido ou 50 anos de convertido, nós continuamos necessitados de Jesus da mesma forma. Não existe um dia da nossa caminhada cristã em que a gente vai dizer assim, olha, hoje eu preciso menos de Jesus do que eu precisei ontem. Não, todos os dias nós precisamos de Jesus como se fosse a primeira vez. Nós continuamos necessitados dele como se fosse o primeiro dia. Como se fosse a primeira vez. Porque como eu falei para vocês, nós não podemos limpar a nós mesmos. Inclusive, de ter essa percepção de quem de fato nós somos. É olhando para Ele que nós vamos ter essa percepção dessa santidade. Porque Ele diz aqui, olha, sejam santos porque eu sou santo. O referencial é Ele. O referencial não é o meu irmão que eu estou olhando dizendo assim, ai meu Deus do céu, que terrível. Porque eu não sou assim, graças a Deus que eu não sou assim. Mas o nosso referencial é Ele. É para Ele que nós devemos olhar. Em sua santidade, em sua plenitude, em sua bondade, em sua mansidão, em seu amor, em tudo. O referencial é Ele. E do mesmo modo que Ele nos chama a essa santidade, Ele também nos dá a capacidade de fazer isso pelo Espírito Santo. Porque nós não conseguimos também fazer isso sozinhos. É Ele, através do Espírito Santo que habita em nós, que nos dá a capacidade de obedecer ao Senhor. De entender e obedecer. Porque as coisas do Espírito, elas não ficam só aqui, elas não funcionam. Se eu entender só aqui, não vai. É no Espírito que as coisas acontecem. É no Espírito que a gente obedece. É no Espírito que é testificado. É no Espírito que a transformação acontece. E aí, então, eu começo a me comportar de determinada forma ou de outro jeito. Mas é a partir do Espírito Santo que isso vai acontecendo. E aí a gente vai lá para o versículo 17. Vamos ler. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com o quê? Com temor durante a jornada terrena de vocês. Vamos ler de novo, todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Eu acho interessante aqui, quando Pedro ele vai falar, ele fala sobre o que Deus faz. Né? Ele julga imparcialmente as obras de cada um. Mas é interessante que ele diz, olha, aqueles que vocês chamam Pai. Ele não fala aqueles que vocês chamam Deus. É aquele que vocês chamam Pai. Porque muitas vezes, quando a gente pensa nessa questão de santidade, de pecado, a gente pensa assim, naquele Deus distante que está ali e vai vir, vai me fulminar, e vai me castigar, e que está esperando eu cometer um erro. E Deus está olhando para mim assim, lá de cima, esperando com que eu erre. Esperando que eu faça alguma coisa de errado. Só que Pedro, ele fala aqui, sim, o Senhor julga imparcialmente as obras de cada um. Sim, o Senhor faz isso. Mas quando nós pecamos, é diante do nosso Pai que nós pecamos. Porque o que acontece, como eu falei para vocês, do pecado ter essa capacidade de tampar os nossos sentidos. E chega um momento em que a gente acha que a gente não está sendo visto. De que a gente está só.
Só que Pedro diz, olha, é diante do Pai de vocês que vocês estão. É diante do nosso Pai que nós estamos continuamente. Quando o John Piper ele vai falar sobre essa questão do pecado, e aí ele conta de um jovem que estava tendo problemas com pecados sexuais. E aí ele diz assim, olha, você, se estivesse assim numa sala ou num quarto, você assistiria pornografia na frente da sua mãe? E aí o rapaz diz assim, não, jamais eu faria isso. Como é que... Não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Eu assisti pornografia na frente da minha mãe, eu respeito minha mãe, é uma senhora. Eu jamais faria uma coisa dessa. E aí ele pega e diz, você não faria isso na frente da sua mãe. Mas você faz isso diante de Deus. Então, John Piper ele fala sobre o pecado de uma perspectiva de quê? De que a questão do nosso pecado, muitas vezes, é uma questão de incredulidade. Em que sentido? De que por algum momento, alguns segundos, minutos ou horas do nosso dia, nós achamos que Deus não está ali. Deus não está. Agora eu estou sozinho. E ninguém vai saber. Só que Deus sempre está. Nosso Pai sempre está. Nós nunca estamos sozinhos. Por mais que você olhe e diga assim, não, Camila, mas eu me lembro de um dia, e esse dia eu tenho certeza que eu estava só, porque foi um vale, estava tudo escuro, eu tenho certeza que eu estava sozinho. Você não estava sozinho. Porque Jesus disse, olha, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Até o fim. Ou melhor, até o começo. Até quando a eternidade começar pra gente. Jesus está conosco em todos os momentos. Por isso que ele diz aqui, olha, é diante do nosso Pai que nós estamos. E aí, por isso que ele diz, olha, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Isso é para gerar temor no nosso coração de que eu estou o tempo todo ali. E não nessa perspectiva de, o meu pai vai olhar, e o meu pai vai me punir, e o meu pai é diante do meu pai. Então, se eu estou diante do meu pai, então eu posso pedir ajuda. Eu posso pedir socorro, eu posso dizer, Pai, misericórdia de mim, porque eu estou me deixando levar pela vontade da minha carne. Eu vou cair agora, eu vou fazer coisas que não é para mim fazer. Me ajuda, me socorre, me tira daqui. Limpa os meus olhos, limpa os meus ouvidos, me ajuda a vencer essa situação, porque nós estamos diante do nosso Pai. Desse Pai que ama, desse Pai que julga imparcialmente as obras. Sim, mas esse Pai também que ama, que cuida, que zela, que nos sonda, que nos conhece. E nós podemos fazer isso, e nós devemos fazer isso. Lá no versículo 18, diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como o quê? Que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. O que ele está dizendo aqui é que nós não fomos comprados, redimidos com prata ou ouro. Coisas que para nós são tão importantes, que muitas vezes a gente passa a vida toda correndo atrás de riquezas, de dinheiro, pagar as contas. Se dissesse lá igual no Silvio Santos, 20 barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Nossa, muitos de nós iam dizer assim, quero tudo para minha carreira. Coisas que a gente corre atrás e que a gente diz, poxa, é tão valioso. Mas apesar de ser tão valioso para nós, ainda assim, toda a prata e o ouro não seriam suficientes para nos comprar. Para nos resgatar do império das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Não seria. Não foi por isso. Não foi com isso que nós fomos comprados. E aí, quando a gente vai lá para o versículo 19, a gente vai ver com o que nós fomos comprados. Leiam aí para mim. Fomos comprados pelo quê? Pelo precioso sangue de Cristo. Vamos ler o 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. 21.
Por meio dele vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Nós fomos transportados desse reino. Você diz, quando você compra algo, é meu. Isso aqui é meu porque eu paguei, eu comprei. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Nesses 3 versículos aqui, no 19 ele fala sobre a morte, no 20 ele fala sobre a vida, e no 21 ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Ele fala sobre essa obra completa que foi feita para nos restaurar, para nos regenerar, para nos tratar e para abrir um caminho que hoje nós podemos dizer, eu posso servir o Senhor. Eu posso ser salvo, eu posso sair desse lugar. Porque hoje, por mais que o pecado e o diabo diga isso pra gente, você não pode sair daí, você não vai conseguir largar disso, você não vai conseguir mudar, você não vai conseguir seguir nessa caminhada. A gente sabe que isso é mentira. Porque tudo que sai da boca do diabo é o quê? Mentira. Porque o sangue de Jesus foi derramado para que a gente possa dizer, eu posso. No nome de Jesus, eu posso sair desse lugar. A porta já foi aberta, o caminho já foi liberado. E a gente precisa ter convicção disso, de que Jesus veio e fez o trabalho que já tinha que ser feito. O problema do pecado já foi resolvido. Lá no 20 ele diz, conhecido antes da criação do mundo. Aqui ele está falando de Jesus. E a gente precisa entender que Jesus ele não foi um plano B. De estar lá e Adão pecar, e Deus dizia assim, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, né? E agora como é? Meu eu. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Vamos pensar aqui, vamos todo mundo sentar aqui? Não. Nós fomos separados, escolhidos em Deus, em Jesus, antes da fundação do mundo. Jesus nunca foi um plano B, Jesus sempre foi o plano A de Deus. Sempre. Sempre foi sobre Jesus. Sempre foi sobre o nome dele, se é exaltado e glorificado sobre todo o nome. Sempre foi sobre ele. Nunca foi sobre nós. Nessa história, nós não somos os protagonistas. É Jesus. E é por isso que ele é o referencial. É por isso que a gente tem que sair desse lugar e dizer assim, Senhor, faz em mim conforme a tua vontade. Porque eu estou cheia de mim, eu estou cheio de mim e eu preciso ser cheia de ti. Eu estou com as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, a flor da pele, que eu não estou mais conseguindo caminhar. Eu não estou mais conseguindo pensar, eu não estou mais conseguindo entender o que eu estou fazendo. Me esvazia, porque eu preciso ser cheia de ti. E isso também faz parte do nosso processo de santidade. Mas aí você pode me perguntar, Camila, como é que eu faço isso? A gente vai lá no versículo 22. E Pedro diz assim, olha. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Nós somos purificados através de quê? De quê? Da obediência à verdade. Nós somos purificados através da obediência à verdade. É através da obediência a Jesus, a sua palavra, que nós somos purificados, que nós somos santificados. Mas aí você pode me dizer, Camila, como é que eu vou ser purificada? Se eu para ser purificada, eu tenho que obedecer. Como é que eu vou ser purificada se eu não consigo obedecer? Aí a conta não bate. Mas aí é como eu falei para vocês, aí que entra o Espírito Santo. Porque é Ele mesmo que vai nos dar essa capacidade de fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Não existe santidade sem relacionamento com aquele que é santo. Não tem como. Não tem como eu passar um mês sem fazer um devocional e eu dizer, mas eu não consigo obedecer. Não vai obedecer mesmo. Não vai. Mas porque eu passo 20 dias... Eu venho na igreja um mês sim, 20 não. Mas eu não consigo obedecer. Não vai mesmo. A gente precisa se relacionar, se
conectar. E quanto mais envolvido, conectado, íntimo do Espírito Santo, mais nós vamos perceber que nós vamos conseguir obedecer a palavra. E através da obediência à palavra, nós vamos ser purificados e santificados. E a partir dessa santificação, a gente também vai começar a gerar frutos, porque ele fala aqui no versículo 22, visando ao amor fraternal e sincero. Aí ele vai falar: amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Sem Deus a gente também não sabe amar, porque a gente quer amar as pessoas com o nosso amor. E o nosso amor, até para amar aqueles que a gente ama, é difícil. Amar a mãe, o pai, o marido, os filhos. Tem dia que aí você diz assim: oh meu Deus, hoje só no amor de Cristo. Porque se for no meu amor, não dá. A gente precisa de Jesus até para amar, porque a gente não sabe amar. A gente quer amar as pessoas se elas estiverem ali, do nosso jeitinho. Porque se dobrar assim um pouco, não quero mais não. Até para amar, a gente precisa de Jesus. E Ele, com o seu Espírito, é que vai nos proporcionar isso. A gente vai lá no versículo 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Nós fomos regenerados através dessa semente. Semana passada, a Artônia falou de semente, não foi? Dessa semente, que é a palavra. Essa palavra que nos regenera. É essa palavra que muda a nossa vida. É essa palavra que nos transforma. E é uma semente que não é perecível, que não entra no prazo de validade, que diz assim: olha, tu só tem até tal dia, depois disso acabou. É uma semente, o quê? Imperecível, permanente. Algo que foi feito de uma vez por todas. E é essa promessa que nós temos de transformação, de santificação, de regeneração e também de salvação. De que nós podemos ter a segurança nele da nossa salvação, porque o trabalho que precisava ser feito, Jesus já fez por nós. Versículo 24. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Aqui ele está falando, antes ele está falando o quê? Dessa semente imperecível. Agora ele está falando da fragilidade humana. A humanidade é como a relva, como a flor da relva, murcha e cai a sua flor. Pode estar a glória que for, no auge que for, com o sucesso que for, o dinheiro que for, a conquista que for, vai cair, vai murchar. Vai chegar um dia que todos nós, se Jesus não voltar antes, vamos morrer. E aí pode ser o mais pobre de maré descer, como o mais rico. Vamos pensar aqui, o Elon Musk, né? Assim, bem estribado. Os dois vão para a mesma terra, ser comido pelo mesmo bicho, do mesmo jeito. A glória cai, tudo passa. Nós, apesar dessa promessa, ainda assim vamos passar pela morte. Mas lá no versículo 25 diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É essa palavra que habita em nós. É essa palavra que não perece. É essa palavra que é eterna. E é aí que tem que estar a nossa confiança. É aí que deve estar o nosso coração. Porque se o nosso coração estiver em coisas passageiras, efêmeras, a gente vai se mover também dessa forma. Mas o nosso coração precisa estar firmado naquele que não passa. Naquele que já venceu, naquele que já resolveu. Porque nós vamos chorar. É como, lembrando aqui da paixão de Cristo, de Jesus. A gente, apesar de saber que Jesus já venceu, ainda assim a gente chorou, não foi? Na crucificação, vendo todo o sofrimento, toda a paixão de Cristo, a gente sofreu. Então a gente sabe de que nós somos salvos e de que nós temos essa eternidade em Cristo, e ainda assim a gente vai passar por algumas coisas. Vai. Mas a nossa confiança, a nossa segurança deve estar em quem? Em Cristo. E eu oro para que hoje a gente saia daqui com essa certeza e com essa convicção de que todos nós somos chamados a essa santidade, a se parecer com Jesus,
a estar conectado com Ele, na dependência dEle, porque nós precisamos do nosso Senhor. De novo, versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para... Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Amém?